7h05. A noite de terça-feira foi assustadora aqui em Curitiba. Um incêndio de grandes proporções destruiu parte do Bloco Azul, onde fica o Teatro da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. A Vanessa Fontanella está no campus da universidade nesta manhã, vai falar com a gente. Vanessa, a gente já sabe que as aulas foram suspensas, mas já existe um prazo para que a vida normal da universidade possa ser retomado? Bom dia. Oi, Escola, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, as aulas seguem suspensas, pelo menos até o fim, desse feriadão prolongado que termina na segunda-feira. E a partir de terça-feira, professores, toda a equipe aqui da universidade já está trabalhando para conseguir fazer a realocação dos alunos, que estudavam aqui no Bloco Azul para outros blocos aqui da instituição. Escola, antes da gente dar mais detalhes, sobre toda essa mudança que vai acontecer aí nas próximas semanas aqui dentro da Pontifícia Universidade Católica, eu quero aproveitar para dizer para você que o cenário aqui é muito triste, ele é desolador. A gente vê que o Bloco Azul, ficou bastante danificado pelo incêndio. A gente consegue sentir ainda na manhã de hoje, um cheiro muito forte de queimado aqui por todo o campus, e temos ainda equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando no rescaldo. Ainda há focos de incêndio aqui no local. Inclusive, olha só, a gente trouxe um drone, o Ricardo Cunha vai mostrar agora para vocês imagens feitas por drone, para que você e o pessoal de casa tenham um panorama, uma noção do tamanho do estrago aqui no Bloco Azul. A estrutura ficou bastante danificada, a gente não consegue entrar, a área está completamente isolada. Como eu disse, o Corpo de Bombeiros trabalha aqui na área, ainda há focos de incêndio, mas a gente já consegue ter uma noção do tamanho da destruição. Esse fogo que começou por volta das 6h30 da tarde, na área onde funciona o teatro aqui da PUC, o Teatro Tuca. Por volta de 7 horas ia acontecer ali uma cerimônia de entrega de jalecos para estudantes do curso de medicina. E foram os próprios estudantes aqui da instituição que avistaram as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Pelo menos 12 equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até aqui para fazer o combate às chamas. A gente também esteve aqui no local na noite de ontem. A nossa equipe acompanhou toda essa situação, toda essa ocorrência, E a gente traz agora, então, uma reportagem completa sobre esse incêndio de grandes proporções que atingiu uma das instituições de ensino mais importantes do país. Vamos conferir. O Corpo de Bombeiros, gente, eu nunca vi isso. O incêndio começou no início da noite, por volta de 6h30. Esses vídeos gravados por estudantes mostram a proporção que as chamas tomaram e uma explosão em um gerador que assustou a todos no local. Foi um corre-corre, cara. O céu tava vermelho, assim, pegando fogo, bastante fumaça. Ficou assustado? Um pouquinho, né? Foi bem feio. Segundo os bombeiros, o princípio de incêndio iniciou no 3º andar do Teatro da PUC e se alastrou rapidamente por toda a parte de cima do prédio azul. No bloco destruído pelo fogo, funcionavam também uma praça de alimentação e os cursos de Belas Artes, Arquitetura e Design. Um evento do curso de Medicina aconteceria no auditório. A gente ia começar agora a cerimônia, no horário que começou a vazar o gás. Começou a vazar gás, fez um barulho muito alto. Todos os estudantes de medicina já tinham entrado, os pais tinham começado a ser liberados na hora. E daí começou a fazer muito barulho e falar fogo, 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 fogo. 12 viaturas de combate a incêndio foram usadas pelos bombeiros para controlar as chamas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Alguns alunos relataram que houve um curto-circuito em um ar-condicionado do anfiteatro. O Corpo de Bombeiros afirmou que o certificado de vistoria que libera o uso do prédio está dentro do prazo normal. E a reitoria disse que a revisão no sistema elétrico também está em dia. Começou no auditório do Tuca, do Bloco Azul, e aí foi espalhando e pegou o bloco inteiro, assim, até o 2º andar. E aí espalhou para o Bloco Verde
E até agora eu não sei o que aconteceu com o Bloco Verde, mas o Bloco Azul aparentemente está perda total. As aulas suspensas no de imediato. Suspenderam, os coordenadores avisaram aqui que amanhã não vai ocorrer aula, né? E estamos sim... como que a gente vai terminar os cursos, né, da faculdade, porque é uma coisa trágica, assim. Mas graças a Deus não teve vítimas, o fogo ficou isolado em um bloco, o nosso pessoal conseguiu fazer o confinamento desse fogo e agora as equipes estão entrando nos prédios para fazer o ataque direto e acabar de vez aí com o incêndio. Havia muito material combustível, como disse o comandante bombeiro, material de isolamento acústico, poltronas, enfim. Mas o importante é que não houve nenhuma vítima nesse desastre aí. Bom, você de casa acompanha agora imagens do repórter cinematográfico Ricardo Cunha, feitas por meio de um drone, justamente para que você, nesta quarta-feira, tenha uma noção maior dos estragos causados por esse incêndio de grandes proporções que atingiu a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Curitiba, na noite, no início da noite desta terça-feira. E pelas imagens a gente consegue ver que a estrutura do Bloco Azul ficou bastante danificada, principalmente o último andar do prédio, que foi onde o incêndio de fato começou, na área onde funciona o Teatro da PUC, o Teatro Tuca. Então a estrutura ficou bastante abalada e depois desse incêndio, ele acabou também atingindo outros andares do prédio. Os estragos são bastante grandes, a gente não consegue aqui de fora ainda ter noção do tamanho, desse estrago e também do quão grande foi esse prejuízo. A gente ainda não sabe quais foram as causas desse incêndio que atingiu a universidade, mas como a gente viu na reportagem, foi uma situação de muito caos, de muito susto, ninguém ficou ferido, A retirada dos alunos, dos professores, dos funcionários foi feita de forma muito rápida. 12 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, pelo menos 12 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer o combate às chamas, mas o fogo se alastrou rapidamente e destruiu praticamente todo o bloco da instituição. Inclusive, a gente agora, precisa de respostas. Hoje a gente sabe que os alunos não vão ter aula por aqui, ainda há focos de incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam ao longo de toda a madrugada e ainda estão aqui no campus fazendo o combate, a alguns focos que ainda são perceptíveis aqui no local. E a grande questão agora é entender, qual o tamanho desse prejuízo, como é que fica para os alunos daqui para frente. A gente, inclusive, está com o vice-reitor da PUC Paraná, Vidal Martins, que vai poder dar um panorama maior do que aconteceu, e de quais são aí os próximos passos. Vice-reitor, muito obrigada pela disponibilidade em gravar com a gente, A gente sente muito em estar aqui hoje falando, desse cenário tão triste de destruição aqui na universidade. E a primeira pergunta que eu te faço é: já podemos ter uma noção do tamanho desse prejuízo? Bom dia. Bom dia. Nós não temos ainda uma noção exata porque o Corpo de Bombeiros está terminando o trabalho, depois disso vem a Defesa Civil para fazer um laudo, e só então nós vamos poder entrar no prédio. O que a gente vê é que o terceiro andar e o segundo andar foram bem danificados, então ali tem um prejuízo muito grande, e o térreo é que a gente não sabe, mas aparentemente metade do prédio no térreo até pode ter boa parte preservada. Vamos saber disso em breve. Esse incêndio ele começou ali por volta de 6h30, um pouquinho antes de 6h30 da noite. Os alunos do curso de medicina estavam prestes a participar de uma cerimônia para a entrega de jalecos. E assim que eles avistaram as chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros já foram prontamente acionadas e houve todo um trabalho aqui para a evacuação do local, Exatamente isso. Os bombeiros chegaram rapidamente, Veja, o incêndio começou às 6h20, é um horário de rush, E eles chegaram em 15 minutos, mais ou menos, e nesse período que eles não estavam aqui, as nossas brigadas de incêndio da própria universidade que atuaram, nós fazemos treinamentos frequentes da brigada de incêndio, inclusive preparando as pessoas para tirar pessoas com deficiência dos locais. Todos os andares de todos os prédios têm brigadistas, então essas pessoas entraram em ação rapidamente, o alarme tocou rapidamente, houve a evacuação rápida do prédio, então não teve nenhum ferido, nenhuma vítima. Graças a Deus, porque isso é o mais importante, A vida não tem preço. Por meio de informações, que já foram repassadas aí pelas equipes do Corpo de Bombeiros, a gente pode dizer que esse prédio, de certa forma, está condenado? Não dá para dizer. A gente percebe que o terceiro andar foi bem prejudicado, o telhado ali está bem danificado, mas as estruturas, as lajes são muito
muito bem construídas, né? E se você olhar para o prédio, você vê que o segundo, o primeiro andar estão bem preservados. Claro que a gente precisa esperar o laudo, mas a impressão e até uma informação prévia é de que as estruturas não sofreram nenhum abalo. Para que as pessoas entendam, né, quais são os cursos que são realizados aqui e esse incêndio impacta diretamente quantos estudantes? Certo, esse bloco ele atende em torno de 1.500, 1.800 estudantes. A escola que funciona aqui a gente chama de Escola de Belas Artes. Os cursos dessa escola são arquitetura e urbanismo, os cursos de design, de música, comunicação, jornalismo. Então são vários cursos. Tem outros cursos que às vezes tem aula aqui também, né? Mas ele é principalmente da Escola de Belas Artes. O prédio tinha o Tuca, o nosso maior teatro, uma praça de alimentação relativamente grande, áreas administrativas dessa escola e várias salas de aula, laboratórios desses cursos. Então, esse é o escopo aí, né, do conteúdo do prédio. As aulas hoje, né, suspensas, e elas seguem dessa forma, pelo menos até o fim de semana. A gente tem aí um feriado prolongado que vai acontecer a partir de sexta-feira até segunda-feira. Como é que vai funcionar, né? Como é que a instituição retorna a partir de terça-feira? Esses alunos vão voltar a ter aula já a partir da próxima semana? Como é que vai acontecer a realocação de todos esses estudantes? Sim, a expectativa é que volte ao normal a partir de terça-feira. Nós temos 10 blocos acadêmicos aqui dentro desse prédio. O fogo atingiu apenas um bloco, né, o bloco azul. Então, o que nós estamos fazendo é identificando quais atividades acadêmicas estavam previstas para esse bloco na próxima semana. E essas atividades vão ser realocadas nos outros blocos. E a intenção é que seja feita a limpeza até terça-feira, que tudo esteja, né, bem e que todos os estudantes possam ser acolhidos e continuaremos funcionando normalmente a partir de terça. Certo, olha, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. A nossa torcida é justamente essa, né? De que a universidade possa aí retornar à rotina o mais rápido possível, que a menor quantidade de alunos seja prejudicada, né? Então, assim, que os alunos consigam ser realocados em outros blocos e possam retomar a rotina a partir de terça-feira. A gente também espera, né, que essa reconstrução aconteça da melhor forma possível, que a estrutura do prédio possa ser aproveitada. Então é isso, né? A escola é um cenário bastante triste. A gente vê aí uma das principais universidades do nosso país hoje enfrentando aí essa situação, um cenário de destruição, porque foi atingida, né, por um incêndio de grandes proporções. Volto contigo. Vanessa, obrigado, viu, pelas suas informações. Obrigado ao vice-reitor que se disponibilizou, passou a madrugada, claro, trabalhando, contabilizando, preocupado, né? E obrigado, então, por todas as informações. Aqui ao meu lado, ao lado da Vanessa e do vice-reitor, essas imagens são ao vivo, viu? É o drone do Ricardo Cunha sobrevoando o prédio que pegou fogo nessa madrugada. E a Ana tem mais informações de um outro ponto da PUC também, né, Ana? Isso mesmo, a gente vai conversar com o Kainan Lucas, que vai chegar com mais informações para a gente. Ele que também está mobilizado lá na instituição, está nesse momento na PUC e tem mais informações ao vivo agora para você. Kainan, contigo. Sim, Ana, a gente está aqui do outro lado do Bloco Azul, dentro da PUC. Nesse momento, os bombeiros chegaram aqui com pelo menos 2 caminhões, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros para poder entrar no prédio, porque a fumaça ela voltou nesse ponto que nós estamos. Alguns pontos que não tinham fumaça no começo da manhã, eles voltaram agora a registrar novos focos de incêndio. Enquanto vocês estão vendo as imagens do drone, a gente vai mostrar para vocês próximo agora do local onde aconteceu então o incêndio, porque a gente recebeu aqui a liberação do Corpo de Bombeiros. Eu peço licença para virar aqui a nossa câmera para a gente chegar próximo do local então onde aconteceu então todo este incêndio. Vocês observam que aqui na parte de trás tem pelo menos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros. Chegou aqui também o caminhão da escada giros, né, a escada mecânica, a plataforma mecânica aqui do Corpo de Bombeiros. Nós vamos nos aproximar aqui da porta ao lado para mostrar para vocês ao vivo aqui no RIC Notícias Manhã a situação dentro aqui então do Bloco Azul, bem no comecinho da entrada. Vocês observam que os bombeiros estão entrando agora para começar
este trabalho de rescaldo. Daqui a gente consegue observar alguns focos de incêndio. É possível sim ainda observar muitos focos aqui na parte interna. Os bombeiros estão entrando agora com as mangueiras para começar então este trabalho de conter estas chamas que estão retornando aqui nesse ponto do Bloco Azul da PUC em Curitiba. Escola, a gente daqui a pouquinho volta para trazer mais detalhes para vocês e também conversar ao vivo com o Corpo de Bombeiros, o pessoal que está já se posicionando para conversar com a gente, mas a gente consegue ver sim a destruição nesse lado de fora aqui do Bloco Azul. A gente não quer também atrapalhar essa entrada agora aqui do Corpo de Bombeiros, mas a gente conseguiu então essa liberação inicial e olha só, ao vivo a gente mostra, Escola, Ana também, ainda tem focos de incêndio na parte interna aqui do Bloco Azul e a gente observa que não sobrou nada nesse ponto aqui. Eu volto com vocês, daqui a pouquinho a gente fala ao vivo com os bombeiros. E a gente consegue ver a equipe de Corpo de Bombeiros ainda mobilizada aí nos arredores, dentro da própria universidade, dentro do bloco onde tudo aconteceu e tamanha destruição que volta a chamar a atenção agora de manhã, né, com alguns focos